A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, visitantes, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Você que é um visitante de um dos nossos alunos, eu sou o professor Josimar Reis e hoje nós iremos aprender a lição de número 13, a última lição da nossa revista dos adolescentes desse semestre. Nessa lição, nesse semestre, nós estamos aprendendo sobre a vida do apóstolo Paulo. E eu gostaria que você que está aí do outro lado, já esperando ansiosamente pelo desfecho, da vida aí do apóstolo Paulo, já confirmasse aí a sua presença no nosso chat, colocasse se você é visitante de alguém, informasse, olha, eu sou visitante do aluno João, do aluno Pedro, do aluno que te convidou para estar aqui presente nessa EBD hoje, e você é muito bem-vindo aqui. Se quiser também participar do nosso chat, fazendo perguntas, nós teremos o maior prazer de estar respondendo as suas dúvidas e também a sua colaboração, a sua contribuição para essa aula. Fique comigo até o final, vamos juntos, tenha já de posse sua Bíblia, sua revistinha, e nós vamos agora orar para darmos início a essa aula maravilhosa. Vamos juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua graça bendita, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem preparado esse dia maravilhoso para que pudéssemos debruçar, ó Deus, sobre as tuas escrituras, Senhor. E com o auxílio do teu Espírito Santo, podermos nos nutrir da tua palavra e também fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem direcionado para as nossas vidas. Sermos também participantes dessa jornada, da qual nós estamos aprendendo sobre a vida do apóstolo Paulo, Senhor, que assim também o Senhor venha nos instruir, nos orientar, nos encorajar, ó Deus, a sermos cada vez mais submissos à tua vontade e hesitantes, ó Deus, em nossas missões, ó Deus, na qual o Senhor tem deixado para nós cumprir. Que o Senhor e o teu Espírito Santo venha conduzir as nossas vidas em nome de Jesus. E você diz um amém. Queridos, nossa lição tem por título A Partida e o Legado de Paulo. A princípio, quando se lê assim, a partida e o legado de Paulo, parece que ele está partindo de viagem, mas como nós já estamos inteirados dentro do que está acontecendo com o apóstolo Paulo, que passou por alguns perrengues aqui durante a sua trajetória, durante a sua vida missionária, nós sabemos que essa partida aqui não é uma partida para uma viagem terrena, mas sim uma partida, uma despedida desse breve mundo. Então eu peço que você, se estiver de posse da sua revista devocional Robert McCheyne, abra por favor na página 366. Nós vamos usar o texto de Filipenses 4, a partir do verso 10 até o verso 20, para entendermos um pouquinho aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, já nesse desfecho. Acompanhe comigo aí, Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 10 diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não vos tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizeste bem tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas há bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como o cheiro de suavidade e o sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Meus queridos alunos, essa lição, que eu já falei sobre a partida de Paulo, né, que é o título dela aqui, a partida e o legado de Paulo, ela tem por objetivo explicar o que aconteceu com Paulo após o seu julgamento, enfatizar a importância da carta como meio de comunicação e apresentar uma visão panorâmica das cartas paulinas. É isso mesmo. Vamos lá. Então, relembre comigo. Agora, nesses versículos aqui do verso 10 até o verso 20, da qual nós acabamos de ler, note-se algumas características, né, dessa carta ou epístola, como alguns preferem chamar, de Paulo. E quais características são essas? Primeiro, a pessoalidade, né? A forma como ela é descrita, trata-se muito de uma forma mais rebuscada e direta, falando diretamente, como se a pessoa estivesse ali presente junto a Paulo e Paulo estivesse conversando diretamente com aquela pessoa. Então, vamos descobrir. Depois de acompanhar tantas viagens do apóstolo Paulo até a sua prisão, veremos o que aconteceu com ele depois de Atos 28. As cartas que ele enviava para se comunicar com as igrejas e seus amigos nos mostram uma trajetória final do apóstolo Paulo. Além disso, elas tratam da aplicação dos ensinos, das orientações e também das correções que Paulo fazia às igrejas locais. Essas cartas que Paulo escrevia a Éfeso, a Timóteo, ele escrevia sempre com uma finalidade, ou de rebater algum tipo de heresia que estava se levantando no meio dos irmãos, né, das igrejas, ou para fortalecer os irmãos, porque estavam sofrendo ataques do pessoal que perseguiam eles, né? Ou também para corrigir, para orientar o povo em relação a algum tipo de conduta que eles estavam tomando e não condiziam com os ensinamentos de Cristo. Além disso, também, essas cartas eram direcionadas para instruir o povo no Evangelho de Cristo, naquilo que o próprio Cristo deixou. Então, era uma forma de evangelizar também. As cartas eram escritas nesses moldes, ok? É fato que o apóstolo Paulo deixou um grande legado e a sua passagem aqui por esse mundo ficou registrada não só em carta, mas também na própria Bíblia, né? E isso faz parte hoje de nossas vidas, e as palavras de Paulo nos servem de correção, de orientação, de força de instrução até nos dias de hoje, pois também passamos por aflições, passamos por momentos difíceis, mas você tem a certeza que você pode contar com a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. As cartas paulinas, ela compõem ali no Novo
Testamento e transmitem também uma poderosa mensagem para todos nós. Que mensagem é essa? Que vale a pena o Evangelho de Cristo. Vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena estar com Cristo. Pois a vida de Paulo, como uma vitrine, nos revela exatamente isso. Paulo sofrendo o que sofreu, sendo perseguido da forma que foi perseguido, ainda estava ali, sei estar aflito, sei estar abatido, sei passar necessidade, sei estar em abundância, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Ele sabia que em Cristo ele podia estar em qualquer lugar, e qualquer lugar para ele, estando com Cristo, ele poderia suportar. E essa era uma fé que Paulo tinha inabalável. E essa convicção que eu quero trazer para você nesta manhã, que você pode sim todas as coisas em Cristo Jesus. Não importa o momento que você está passando, não importa as perseguições, se Cristo com você está, tudo vai bem e você vai vencer também, como Paulo venceu. Mas vamos lá, o que aconteceu depois de Atos 28, quando o apóstolo Paulo foi preso? As informações sobre a vida do apóstolo Paulo, depois de sua prisão em Roma, estão nas cartas que escreveu. Podemos identificar algumas localidades por onde ele passou. Por exemplo, ele passou lá em Mileto, ele esteve também em Éfeso, passou por Filipos, em Nicópolis, em Tróade, até que ficou preso pela segunda vez em Roma. Depois disso, a Bíblia não relata mais, mas conta a tradição que o apóstolo Paulo foi decapitado por volta de 68 depois de Cristo. Timóteo e Lucas foram cooperadores de Paulo até o fim. E em seus últimos meses de vida, nós sabemos que Paulo escreveu uma carta, uma famosa carta a Timóteo, pedindo para que ele trouxesse os seus pergaminhos, seus livros, e também trouxesse sua capa, provavelmente por causa que o inverno estava se aproximando, e então ele pediu que ele tivesse esse cuidado de trazer a capa também. Mas Paulo incentiva o jovem Timóteo, lembrando que Timóteo era um jovem, era um teens, e Paulo incentiva a ele continuar buscando e mantendo acesa a chama do Espírito Santo no meio do povo. As palavras que Paulo escreveu a Timóteo um pouco antes de sua morte comprovam que ele foi um homem que viveu para Deus. Então ele diz assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei e guardei a fé. É interessante destacarmos que nessa última carta que Paulo escreve ali a Timóteo, já se despedindo de uma certa forma, há algumas características nessa carta que nós precisamos aqui destacar. Quando ele diz, concluí a minha carreira, guardei a fé, ele não está ali se lastimando, poxa, perdi, né? Fiquei indo de uma cidade para outra, apanhando, e perdi. Não, de modo nenhum. Ali ele está simplesmente prestando contas. Olha, glória a Deus, vamos colocar na nossa linguagem de hoje, glória a Deus que eu guardei a fé. Ele ali já é mais que vencedor, porque Paulo, ele já estava, como dizemos hoje, ele estava fora da curva, ele estava acima da média, já não vivia mais para esse mundo. Imaginem vocês, meus queridos, um homem que viu o que viu, né? Foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis. Quando Deus o retornou em si, ele não queria saber de mais nada a não ser pregar o evangelho. Porque se fosse algo que ele falasse, sei lá, é mais ou menos. E de repente ali alguma outra coisa poderia ter trazido o coração dele
as coisas terrenas. Mas não, ele simplesmente teve todas as coisas como nada próximo da glória que Deus simplesmente começou a revelar a ele nesse arrebatamento que ele teve. Então, fica a dica aí já para vocês, né, de que só um pouquinho que Paulo viu já foi suficiente para ele dar as costas para esse mundo e falar, eu só quero Cristo, eu só quero pregar Cristo e eu vou gastar a minha vida nisso. Não quero saber de outra coisa. Então, esse é um dos testemunhos mais fortes, né? A vitrine da vida de Paulo grita dessa forma: olha, vendo o que eu vi, eu só quero Cristo. Vamos para o ponto 2, então, da nossa lição. A gente já até deu uma pincelada em relação à comunicação. Nós já vimos que a comunicação era feita através de cartas, era uma comunicação mais comum da época, até por causa da tecnologia ou vamos colocar, da falta de tecnologia que tinha para a época. A carta era uma forma mais segura e que eles encontraram de se comunicar, e uma forma na qual eles não podiam ir, né, estar em todos os lugares, eles enviavam as cartas. Destaque aqui para essas cartas é que essas cartas eram enviadas às igrejas, como já disse, com a função de corrigir, de orientar as igrejas. E muitas dessas cartas eram passadas a demais igrejas, né, que estavam passando por aquele mesmo tipo de situação. Então, servia também para orientar outras igrejas que estavam ali, igrejas mais vizinhas. Essas cartas de Paulo iam passando de igreja em igreja, das quais estavam enfrentando esse tipo de problema e dificuldade. Isso também ajudou bastante. Porém, se nós formos entrar para dentro da história do apóstolo Paulo e entrar dentro do tempo e da era que estava ali, vamos identificar também, vamos sentir falta, na verdade, do papel, né, que nós temos hoje aqui. Quando falamos em carta, pensamos logo no papel, numa caneta, né, ou naquela peninha, apóstolo Paulo lá escrevendo. Mas não, vamos sentir falta desse papel aqui como temos hoje, dessa forma como aqui está. Iremos sentir falta. Porque naquela época as cartas eram escritas através de uma prensa do miolo, né, de uma certa árvore, de uma planta, aquosa. Então, era escrita ali, ou no couro, né, na pele de animais. Era feito um preparo e ali era escrito. E aí tinha-se os pergaminhos aqueles que eram um coladinho no outro assim, ó, quando se desenrolava, desenrolando assim, e estava tudo ali. Mas daí você diz, professor, mas era tudo ali à mão, um pergaminho? Sim. E se errasse, professor, como é que fazia? Tinha corretivo? Não tinha corretivo, meus alunos, não tinha. Errasse, felizmente o copista tinha que ali escrever de novo. Então, isso era um dos motivos que dificultava muito a questão da escrita de cartas, né? Até essas cartas chegarem, demandava-se um tempo bem maior do que o de hoje, né? E bem maior do que a gente pode imaginar. As dificuldades eram muitas. Não tinha WhatsApp, não tinha correio eletrônico, não tinha nem o pessoal do correio. Na verdade, tinha um certo esboço do pessoal do correio. E eu vou explicar como que funcionava esse correio. As cartas chegavam até os locais onde precisavam chegar. E tinha uma característica também que um dia desse eu vi em um filme, que eu fiquei olhando assim, eu falei, uai, mas como é que é isso? Como que funcionava? Eles pegavam, falavam, escrevia a carta, como vocês viram aqui, que normalmente era mais direta essas cartas, e aí falava, olha, quando você entregar essa carta lá, o pessoal que ia entregar, quando você for entregar, você fala,
você fala isso, isso e isso. Falava uma mensagem para a pessoa falar. Ou simplesmente dava uma orientação. Ou não falava nada. Eu vi isso num filme aí. O médico escreveu carta para um monte de gente na cidade, pedindo para o pessoal vir ao seu consultório, e falou para o carteiro: olha, quando você entregar, você fala bem assim: olha, o melhor médico está na cidade e ele vai estar consultando todas as terças e quintas de graça. Então esse era o recado. E ele fazia, né, honrosamente. Todo mundo da cidade ele entregava, e ele pegava, parava e dava o recado. Então era dessa forma que funcionava a questão das cartas antigamente. As cartas paulinas. O Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Desses 27 livros, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Trata-se de cartas escritas por ele. Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas. Primeiramente, ele escreveu 6 cartas para as igrejas diversas, que eram a Gálatas, escrita provavelmente na Antioquia, da Síria, para igrejas da região da Galácia, entre 46 e 48, antes do Concílio de Jerusalém. O tema principal dessa carta era a liberdade cristã. Então, você vê que as cartas tinham, né, direcionamentos e temas. Tem também a de 1 Tessalonicenses, escrita para a igreja de Tessalônica, entre 52 e 53 depois de Cristo. E o tema principal era a vida cristã e a volta de Cristo. 2 Tessalonicenses, escrito um pouco depois de 1 Tessalonicenses, entre 52 e 53 depois de Cristo. Paulo ainda estava em Corinto e o tema principal era o dia do Senhor. Hoje. Glória a Deus. 1 Coríntios, escrita para a igreja de Coríntios por volta de 55 depois de Cristo, quando Paulo estava em Éfeso, tem o tema principal, a divisão e outros problemas que as igrejas locais estavam enfrentando, esse tipo de problema. 2 Coríntios, escrito em 56, quando ele estava na Macedônia, o tema principal era a defesa do ministério de Paulo. Desse modo, podemos destacar que, para várias situações, Paulo teve que escrever e direcionar as instruções, né? E observem vocês que, mesmo com toda a dificuldade, com todas as perseguições, Paulo não desistia. Ele cria e fazia com excelência tudo aquilo que era proposto para ele fazer. Queridos, isso muito nos alegra com a vida do apóstolo Paulo. Mas também muito nos pesa quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o seu empenho, o seu sucesso, porque Paulo foi um homem de sucesso em sua carreira. E isso nos constrange de uma certa forma, porque, veja bem, olha só, você hoje está aí no conforto da sua casa, né, ou de algum lugar onde tem acesso à internet, e você está recebendo um conteúdo aí dentro da sua casa ou no local onde você está agora, né, a quilômetros de distância. Você está aí e eu comunicando com você aqui. Você pode interagir comigo no chat e nós vamos conversar. Eu fico imaginando o seguinte: se na época do apóstolo Paulo, com toda a dificuldade que ele teve, com todas as limitações temporais e também tecnológicas, Paulo conseguiu fazer grandes feitos, claro, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, e todo o mérito é do reino, mas Paulo foi apenas um instrumento usado para que isso acontecesse. Eu fico imaginando hoje, com toda a tecnologia que temos, com todas as opções e formas que temos
de poder abençoar, de poder contribuir, de poder propagar o Evangelho, né? De mandar uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, num correio eletrônico, e nós simplesmente nos eximimos, não mandamos, esquecemos porque por muitas vezes não estamos comprometidos efetivamente com o Evangelho. Comprometer-se com a causa do Evangelho, como Paulo comprometeu-se, para nós hoje, pode parecer um peso muito grande. Mas um peso e uma vergonha ainda maior seria olhar para a vida do apóstolo Paulo, vendo ele fazer aquilo que ele fez com todas as limitações que teve, e olhar para a nossa vida e, por vezes, omitir de mandar uma mensagenzinha convidando o irmão para estar hoje numa EBD aprendendo sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre saber estar, sobre poder todas as coisas daquele que se fortalece. Então, queridos, que hoje, em nome de Jesus, você possa olhar para a vida do apóstolo Paulo e ver o que mais você pode melhorar na sua caminhada, como mais você pode avançar, ser um apóstolo Paulo dos dias de hoje. Essa vai ser a nossa missão, ser um apóstolo Paulo do futuro, um apóstolo Paulo dos dias de hoje, né? No nosso caso, do presente, usando todas as tecnologias, usando todas as formas, indo onde quer que precise de ir, da forma que for, mas importa que o Evangelho seja pregado. Que o Espírito Santo possa arder no seu coração, nesta manhã, o desejo de propagar o Evangelho, de propagar o reino, com toda a força, com todos os recursos e toda a sabedoria que vem do alto, para que você também possa dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé e concluí com êxito a minha carreira, e agora está para mim agora só aguardar o meu galardão, a minha coroa, a minha recompensa que o justo juiz me dará naquele grande dia. E enquanto esse dia não chega, faça o seu melhor com aquilo que você tem. Enquanto você não tem condições melhores de fazer ainda melhor, faça. Com aquilo que você tem nas mãos hoje, faça o melhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer muito grande estarmos fechando essa lição juntos. E, como eu disse, é uma responsabilidade também imensa olharmos para a vida do apóstolo Paulo e tentarmos ali nos alinhar aos propósitos de Cristo, baseados naquilo que Ele tem para a nossa vida. Você que hoje também tem acesso à tecnologia, tem acesso às grandes mídias, compartilhe esse vídeo, curta, comente, ajude a divulgar, a propagar essa grande mensagem do apóstolo Paulo. Convide também para estar no culto nessa noite. Você também que tem acesso a pessoas que de repente eu não tenho acesso e outras pessoas que não têm acesso, a pessoa de repente só está esperando ali o seu convite. Ela está doida para ir à igreja, falando: vamos à igreja hoje, vamos lá, vamos no culto hoje, é um culto abençoado, vamos lá, vamos ouvir uma palavra. Né? A semana inteira você passou ou estudando ou trabalhando, vamos lá agradecer ao Senhor e convide essa pessoa para estar aqui conosco. Vai ser um grande prazer recebê-los. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. E eu quero dar também a oportunidade a você, nesse momento, para usar os recursos e as tecnologias que você tem hoje para ofertar na casa do Senhor. Você que hoje tem aí uma oferta para colocar hoje na casa do Senhor,
use também das ferramentas que nós vamos disponibilizar, que é o QR Code do nosso PicPay. A conta da nossa igreja já está aparecendo para você aí no rodapé do seu vídeo. Ou através do Pix, você também pode fazer essa contribuição. A nossa igreja tem passado por bastante eventos, né, para as pessoas, e isso gera um certo custo, né? Não que nós cobramos por isso, muito pelo contrário, nós queremos cada vez mais dar o melhor para aqueles que vêm nos visitar, para também os domésticos da fé. Então, você possa nos ajudar a manter e propagar esse evangelho, manter e expandir o nosso raio de atuação através de suas ofertas, dos dízimos, e que você também faça isso com um coração muito grato. A nossa igreja local já entende a importância de dizimar, de ofertar. Isso já faz parte da nossa membresia, já é algo que nós temos por costume e alegria em fazê-lo. Se você nos visita e deseja fazer assim também, sinta-se à vontade, que o Senhor venha multiplicar a sua casa, venha multiplicar os seus celeiros, os seus ganhos, tudo que você tem, que você coloca diante do Senhor com o coração grato, que o Senhor venha multiplicar abundantemente sem medidas. Que em nome de Jesus, a tua casa receba hoje aquilo que você tem semeado na casa do Senhor 1000 vezes mais. Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, tão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz.
Amém? Vamos orar encerrando essa nossa lição de número 13. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça bendita derramada sobre nós. Te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, que nos ensinou, que nos corrigiu, que nos corrige ainda hoje com suas palavras, com suas cartas, da qual o Senhor preservou, e aprove ao Senhor deixá-las na Bíblia para nossa instrução. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos mostrado, através da vida de um homem que sacudiu o mundo com o Evangelho, com o auxílio do Espírito Santo, através do Espírito Santo, pôde operar milagres e maravilhas. E morreu, ali proclamando a tua vontade, proclamando a tua glória e o teu Evangelho. Que assim também, ó Deus, possamos estarmos de corações dispostos e atentos. Que assim também, ó Deus, sejamos atentos à tua vontade, sensíveis à voz do teu Espírito Santo e guiados por ele, ó Deus. Te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. E você diz um amém. Até a próxima, adolescentes.